Olá pessoal, esse é o canal Tudo é História. No último dia 25 de março, a nossa Constituição, a primeira Constituição brasileira, fez 200 anos. Promulgada ali, outorgada, imposta por Dom Pedro I em 25 de março de 1824. Não teve muita repercussão, essa comemoração, até porque essa é uma Constituição difícil de engolir. E a gente vai falar sobre ela hoje. E também sobre a nossa atual Constituição. Eu estou com algumas publicações aqui, quando, por exemplo, a gente fez 30 anos da nossa Constituição de 1988, também um livro de 1868 sobre a questão do voto da mulher, Então, as conquistas que a gente foi tendo ao longo da história política brasileira. Mas tudo começou ali, com a primeira Constituição. Depois do Grito de Ipiranga, a primeira atitude que tinha que ser feita era começar a pensar nas leis brasileiras, e não seguir mais uma Constituição portuguesa, mas sim uma Constituição gerada aqui. Houve uma convocação de deputados das diferentes províncias do Brasil da época para pensar nessa Constituição. Essa Constituição ganhou um apelido, embora ela nunca tenha entrado em vigor, é a Constituição da Mandioca. Por que o nome? O Brasil tinha escolhido o voto censitário e a participação política censitária, ou seja, condicionada ao poder aquisitivo das pessoas. E como medir o poder aquisitivo na época? Eram proprietários de terra e, portanto, por alqueires de mandioca plantada em seus territórios, em seus latifúndios, Então, você tinha ali 150 alqueires, poderia votar, tantos alqueires se candidatar a deputado, mais ainda a senador, enfim. A mandioca era a ração básica dos escravizados, Ao contrário do que o pessoal pensa aí da feijoada com carne de porco, etc. A ração diária, e é duro falar isso, ração, mas é o termo usado na época, era composto principalmente de feijão e farinha, Então, um carboidrato aí para deixar os escravizados ativos para poderem trabalhar. Então, todo mundo que era proprietário de terra tinha plantação de mandioca para sustentar esses trabalhadores e, portanto, era o critério ali para a participação política no Brasil. Mas a Constituição da Mandioca tinha um problema ali relacionado ao imperador, que era a tentativa de dar mais autonomia para as províncias, ou seja, não centralizar tanto na capital, na época o Rio de Janeiro, e nem na pessoa do imperador, mas dar um pouco mais de autonomia às províncias, um modelo semelhante ao que vigora nos Estados Unidos da América, onde as leis estaduais elas têm mais especificidades em relação à vida do cidadão do que a lei federal. Obviamente, o imperador não gostou, Um imperador criado no absolutismo europeu, nascido em Portugal, não gostou dessa Constituição, fechou a Assembleia Constituinte, e aí, com poucos ali aliados, ele fez a primeira Constituição do Brasil, conhecida como Carta Outorgada, ou seja, imposta aos brasileiros. O que é interessante dessa Constituição? Ao contrário da Constituição atual e de muitas constituições aí mundo afora, o poder não era dividido em três, A divisão em três poderes, ela é uma tradição do iluminismo, especialmente do Montesquieu, que separou o poder em legislativo, então aquele que vai fazer as leis, o executivo, que as põe em prática, que executa, e o judiciário, que vai julgar os crimes ali daqueles que não cumpriram a lei. Basicamente é isso, está lá a Praça dos Três Poderes em Brasília, e esses poderes vigorando atualmente. Pois a nossa Constituição de 1824 tinha 4 poderes, Esse quarto poder é uma teoria de um filósofo ali suíço chamado Benjamin Constant, em que ele dizia o seguinte: olha, os 3 poderes podem entrar em atrito, em conflito, e é necessário um quarto poder para moderar a relação entre os 3 poderes. Daí o nome poder moderador. A questão é que quando Dom Pedro I, inspirado nesse teórico, inclui o quarto poder na nossa Constituição, ele dá este poder a si próprio, Então eu tenho um trechinho aqui separado para ler para vocês, porque é bastante curioso ali. No título 5º, capítulo 1º, diz o seguinte, o poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante. Aí vem os artigos, E é muito interessante, por exemplo, a pessoa do imperador é inviolável, sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Então já isenta o imperador de qualquer responsabilidade e, além disso, acrescenta os poderes que o poder moderador teria. E aí vale a pena destacar, por exemplo, perdoar e moderar as penas impostas aos réus. Ou seja,
Quando houvesse um conflito com o poder judiciário, a última palavra era do poder moderador, ou então, né, dizendo em palavras mais claras, do próprio imperador, né? Então, é interessante a gente observar que, pela lei, o imperador Dom Pedro I conseguiu fazer com que o Brasil começasse a sua história independente como um país absolutista, ou seja, todo o poder estava na mão dele, porque ele tinha já o poder executivo, e em caso de discordância com o legislativo ou com o judiciário, ele podia fazer uso desse poder moderador, criado inicialmente para moderar os poderes, para haver harmonia entre os poderes, mas na verdade se sobrepor aos poderes e, portanto, às opiniões divergentes daquelas que o imperador teria. Então é interessante porque a gente consegue analisar que a primeira Constituição brasileira foi superada em muito pela atual Constituição de 1988, onde os poderes estão melhor definidos, embora haja conflito entre eles até hoje, e onde há uma participação, de fato, muito mais democrática da população. A gente aboliu o voto censitário, todo mundo pode ali votar, enfim. Então, a gente consegue ver um avanço aí na história política do Brasil, uma história curta, né? 200 anos de Constituição, mas onde a gente já verifica mudanças significativas e importantes. E possamos seguir nessas mudanças para que o povo tenha cada vez mais participação e voz política. Foi isso, a gente conversa em outro episódio sobre outro assunto, porque tudo é história.